Você já parou para pensar que aquele açúcar que você coloca no café, ou até mesmo o etanol que você coloca no tanque do carro, pode fazer parte de uma engrenagem gigantesca que move bilhões de reais e influencia até o futuro da energia no mundo? Pois é, agricultores estão plantando milhões e milhões de pés de cana-de-açúcar todos os anos, principalmente aqui no Brasil. Essa produção abastece supermercados, postos de combustível e até indústrias que você nunca imaginaria. Mas a verdade é que pouca gente realmente entende o que está por trás desse império verde que cresce em silêncio nos campos brasileiros. A cana-de-açúcar não é só uma plantinha usada para adoçar sobremesas. Ela é protagonista de uma das maiores histórias econômicas, sociais e ambientais do nosso país. E neste vídeo, você vai descobrir curiosidades impressionantes, dados surpreendentes e até algumas polêmicas escondidas nessa cadeia produtiva que parece tão simples, mas que na prática é extremamente complexa. Então já prepara o café com açúcar, porque hoje você vai ver a cana de um jeito que nunca viu antes. Quando a gente fala de cana-de-açúcar, parece que estamos falando apenas de um produto agrícola. Mas, na verdade, estamos falando de uma verdadeira revolução que começou séculos atrás. A cana chegou ao Brasil trazida pelos colonizadores portugueses, lá no século XVI. E não demorou muito para ela se tornar a base de toda a economia colonial. Tanto que o açúcar produzido aqui era chamado de ouro branco, de tão valioso que era no mercado europeu. Naquela época, engenhos foram erguidos em várias partes do país, principalmente no Nordeste, e a produção açucareira moldou não apenas a economia, mas também a sociedade brasileira. Cidades nasceram em torno da cana, fortunas foram erguidas, mas também muita exploração aconteceu, principalmente com o trabalho escravo. Ou seja, desde o início, a cana carrega uma história de riqueza, poder e também desigualdade. E veja só que curioso, séculos se passaram, mas a cana continua sendo um dos pilares da economia brasileira. Só que agora, ela não abastece apenas a mesa dos europeus com açúcar. Ela abastece o mundo inteiro, seja adoçando bebidas, seja abastecendo carros com etanol, ou até fornecendo matéria-prima para indústrias químicas e energéticas. Hoje, o Brasil é simplesmente o maior produtor de cana-de-açúcar do planeta. São mais de 8 milhões de hectares cultivados, principalmente no interior de São Paulo, mas também em estados como Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Minas Gerais. Para você ter uma ideia, só São Paulo responde por mais da metade de toda a cana produzida no país. Isso significa quilômetros e quilômetros de plantações que, vistas de cima, parecem verdadeiros oceanos verdes. E o mais interessante é a escala da coisa. Todo ano, o Brasil produz mais de 600 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. É tanta cana que, se fosse possível colocar um feixe atrás do outro, daria para cobrir várias voltas ao redor da Terra. E todo esse volume gigantesco é destinado principalmente a dois produtos, o açúcar e o etanol. O açúcar brasileiro é exportado para dezenas de países. Nós somos líderes mundiais nesse mercado, responsáveis por mais de 40% de todo o açúcar que circula no comércio internacional. Isso significa que, muito provavelmente, aquele açúcar que você encontra em cafeterias na Europa ou na Ásia tem origem em um canavial brasileiro. Já o etanol é uma das maiores apostas do país quando o assunto é energia renovável. Diferente da gasolina, que vem do petróleo, o etanol é um biocombustível produzido a partir da fermentação da cana. E aqui vai uma curiosidade que pouca gente sabe. O Brasil foi pioneiro na produção em larga escala de etanol como combustível. Lá nos anos 1970, em plena crise do petróleo, o governo incentivou o chamado Proálcool, que fez milhões de brasileiros abastecerem seus carros com álcool em vez de gasolina. Hoje, essa tradição continua viva, mas de uma forma ainda mais sofisticada. A maioria dos carros no Brasil é flex, ou seja, pode rodar tanto com gasolina quanto com etanol. Isso dá ao consumidor a possibilidade de escolher o que é mais vantajoso no momento. E mais, o etanol brasileiro é considerado um dos biocombustíveis mais limpos do mundo, emitindo muito menos gases de efeito estufa do que os combustíveis fósseis. Mas nem tudo são flores, ou melhor, nem tudo são canas. Por trás dessa produção gigantesca, existe uma engrenagem econômica complexa, que envolve disputas de mercado, concentração de poder e até mesmo crises periódicas. O preço do açúcar, por exemplo, é extremamente volátil. Ele depende de fatores como a safra na Índia, o câmbio internacional e até o clima no Brasil. Quando o açúcar sobe muito, as usinas tendem a direcionar mais cana para a produção dele. Quando cai, o foco muda para o etanol. É quase um jogo de xadrez financeiro que acontece todo ano nos bastidores das usinas. E falando em usinas, vale destacar o poder delas. As grandes companhias do setor controlam verdadeiros impérios,
com milhares de hectares de terras, frota própria de caminhões e até usinas de energia elétrica movidas a bagaço de cana. E não estamos falando de pouca gente, são milhões de empregos diretos e indiretos gerados pelo setor sucroenergético. Do trabalhador que corta a cana, ao motorista que transporta, ao engenheiro químico que transforma tudo em combustível. Agora, você deve estar se perguntando, mas e o meio ambiente? Será que plantar tanta cana assim é sustentável? Bom, essa é uma das maiores discussões em torno da cana-de-açúcar. Por um lado, ela é uma alternativa muito mais limpa em relação aos combustíveis fósseis, já que o etanol emite bem menos carbono. Por outro lado, a monocultura da cana pode trazer problemas, como o desgaste do solo, o uso intensivo de água e de defensivos agrícolas. Antigamente, o problema era ainda maior por causa das queimadas. Quem viveu nas regiões canavieiras, especialmente em São Paulo, sabe do que estou falando. Antes da colheita, era comum atear fogo nos canaviais para facilitar o corte manual da cana. O problema é que isso gerava uma fumaça preta, conhecida como chuva de fuligem, que cobria cidades inteiras. Além disso, afetava a saúde de milhares de pessoas. Felizmente, essa prática foi praticamente extinta graças à mecanização da colheita. Hoje, colheitadeiras gigantes substituem a mão de obra manual e conseguem cortar toneladas de cana por hora, sem precisar de fogo. Essa mudança reduziu a poluição e trouxe mais eficiência, mas também gerou um impacto social importante. Muitos trabalhadores perderam seus empregos para as máquinas. É o clássico dilema entre progresso tecnológico e justiça social. E falando em tecnologia, a cana não para de surpreender. Além do açúcar e do etanol, pesquisadores estão descobrindo novas formas de aproveitar a planta. Um exemplo é o chamado etanol de segunda geração, produzido a partir do bagaço e da palha que antes eram considerados resíduos. Isso significa que, com a mesma quantidade de cana, é possível gerar ainda mais combustível. Outro avanço é o uso da biomassa da cana para gerar energia elétrica. Muitas usinas já produzem a própria energia que consomem e ainda vendem o excedente para a rede. Ou seja, a cana também está ajudando a iluminar casas e cidades inteiras. E não para por aí. Hoje, a cana também é usada para fabricar plásticos biodegradáveis, cosméticos e até medicamentos. É como se ela fosse um verdadeiro superproduto do futuro, capaz de substituir o petróleo em várias áreas da economia. E olha que curioso, o Brasil, com todo esse potencial, pode se tornar um dos maiores líderes mundiais em bioenergia e em economia verde. Mas a história da cana não é feita só de números e tecnologia. Ela também tem um lado social e cultural fortíssimo. A cana está presente na música popular, no folclore e até na literatura brasileira. Quem nunca ouviu falar da cachaça, produzida a partir da cana, que é praticamente um símbolo cultural do Brasil? Ao mesmo tempo, não podemos esquecer da realidade dos trabalhadores rurais. Apesar da mecanização, ainda existe muita gente que depende do corte da cana para sobreviver. E, infelizmente, ainda acontecem denúncias de más condições de trabalho, exploração e baixa remuneração. Ou seja, por trás de cada pacote de açúcar ou de cada litro de etanol, existe também uma história humana que precisa ser contada. E aqui vai uma reflexão para você. Já parou para pensar em como a nossa vida depende da cana sem que a gente perceba? Do café da manhã com açúcar, ao carro que roda com etanol, passando pela energia que pode estar iluminando sua casa agora, tudo isso pode ter a ver com a cana-de-açúcar. O que parece apenas uma plantação verde no interior de São Paulo, na prática, é parte de uma engrenagem gigantesca que conecta agricultura, economia, ciência, política e até mudanças climáticas. Então, da próxima vez que você adoçar seu café ou abastecer o carro, lembre-se, existe uma história milenar, bilhões de reais em investimentos e milhões de trabalhadores por trás desse simples gesto. A cana não é só uma planta. Ela é, talvez, uma das maiores forças escondidas que moldam o Brasil e influenciam o mundo. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a cana-de-açúcar é uma solução sustentável para o futuro da energia? Ou será que estamos colocando ovos demais em uma única cesta, apostando tudo em uma monocultura? Deixa seu comentário aqui embaixo, porque eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. E se você gostou desse mergulho no mundo da cana-de-açúcar, já aproveita para deixar o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Se inscreve também, para não perder nenhum vídeo como esse, cheio de curiosidades, ciência e economia de um jeito fácil de entender. E compartilhe esse vídeo com alguém que adora um café bem docinho, mas nunca parou para pensar de onde vem esse açúcar todo. Afinal, quanto mais gente entender o que está por trás da cana, mais preparados estaremos para discutir o futuro do Brasil e do planeta.
A mandioca, também conhecida como macaxeira ou aipim, é um dos pilares da alimentação mundial. Presente há milhares de anos na cultura agrícola das Américas, ela ganhou espaço em diferentes continentes e se tornou uma das raízes mais versáteis da agricultura moderna. Mas o que talvez pouca gente saiba é que, além de ser base de pratos típicos, essa raiz é a fonte de milhões de toneladas de amido, utilizado em diversos setores da indústria, da alimentação até a fabricação de bioplásticos. Hoje vamos mergulhar no impressionante processo de como milhões de toneladas de mandioca são colhidas e processadas para a fabricação do amido. Antes de começar, já faço um convite. Inscreva-se no canal Agro, curta este vídeo e ative o sininho, porque aqui você descobre os bastidores do agronegócio de forma que ninguém mais mostra. Ao acompanhar o agro, você garante informações exclusivas que ampliam seu conhecimento, geram assunto para boas conversas e mostram como o campo move o mundo moderno. Então, não perca tempo. Fortaleça nossa comunidade agora mesmo. A jornada da mandioca começa no campo. Essa planta rústica, resistente à seca e adaptável a diferentes tipos de solo, é cultivada principalmente em regiões tropicais. O Brasil está entre os maiores produtores do mundo, junto com países da África e do Sudeste Asiático. O ciclo da mandioca varia entre 8 meses e 2 anos, dependendo da variedade. O momento certo da colheita é crucial, porque determina a quantidade e a qualidade do amido presente nas raízes. Quando chega a hora da colheita, a cena é impressionante. Em pequenas propriedades, ainda é comum ver o trabalho manual, com agricultores retirando uma a uma as raízes enterradas. Mas em plantações maiores, máquinas especializadas entram em ação. Colheitadeiras modernas arrancam as plantas, separam as raízes do solo e as depositam em caçambas. Esse avanço tecnológico é essencial para dar conta da escala. Estamos falando de milhões de toneladas que precisam ser colhidas com eficiência e rapidez, já que a mandioca começa a se deteriorar poucas horas depois de ser retirada da terra. Logo após a colheita, as raízes seguem para as unidades de processamento. E é aí que começa a transformação da mandioca em amido. O primeiro passo é a lavagem. Caminhões descarregam toneladas de raízes em grandes tanques com água corrente. Jatos de alta pressão removem a terra e as impurezas. Esse cuidado é fundamental, porque qualquer resíduo pode comprometer a qualidade do produto final. Depois da limpeza, as raízes passam por um processo de descascamento. Em indústrias modernas, descascadores mecânicos fazem esse trabalho em grande escala. O objetivo é remover a casca externa, preservando a polpa branca e rica em amido. Essa etapa precisa ser precisa, já que um descascamento mal feito pode gerar perdas significativas. Com as raízes descascadas, entra em cena a raspagem ou trituração. Máquinas poderosas reduzem as mandiocas a uma massa úmida, quebrando as células da raiz para liberar o amido que está preso dentro delas. Essa massa segue então para o processo de peneiramento. Peneiras vibratórias ou centrífugas separam as fibras da raiz do líquido leitoso que carrega o amido em suspensão. Esse líquido, conhecido como manipoeira, contém amido, mas também outros componentes. A técnica usada para separar o amido do restante é a decantação. Em tanques, o amido vai se depositando no fundo, enquanto a água e as impurezas ficam na superfície. Em algumas fábricas, centrífugas de alta velocidade aceleram esse processo, garantindo maior eficiência. O amido úmido obtido ainda não está pronto. Ele precisa passar por uma etapa de secagem. Esse ponto é decisivo, pois o amido é extremamente sensível à umidade. Em secadores industriais, correntes de ar quente retiram a água, transformando o produto em um pó branco, fino e leve. Esse é o amido de mandioca, também chamado de fécula, que conhecemos nas prateleiras. Mas a jornada não para aí. O amido pode ser comercializado in natura, mas muitas indústrias optam por transformá-lo em derivados. A modificação química ou física permite obter amidos com propriedades específicas, usados em alimentos industrializados, cosméticos, remédios, papéis, tecidos e até em bioplásticos biodegradáveis. É surpreendente pensar que a mesma raiz que gera a farinha usada na tapioca também pode estar presente no papel que usamos no escritório ou na cápsula de um medicamento. Todo esse processo precisa seguir rigorosos padrões de qualidade. A indústria do amido de mandioca é estratégica porque entrega um produto versátil, barato e renovável. Além disso, o aproveitamento é quase total. Os resíduos gerados na produção podem ser destinados à alimentação animal ou até usados como insumo para geração de energia. Isso transforma o cultivo da mandioca em uma atividade sustentável e com enorme potencial de expansão. Outro aspecto que merece destaque é o impacto econômico.
O setor do amido de mandioca movimenta bilhões de dólares por ano no mundo. Ele garante renda para pequenos agricultores e, ao mesmo tempo, abastece indústrias de grande porte. No Brasil, regiões como o Paraná e o Mato Grosso do Sul se tornaram polos de processamento, empregando milhares de pessoas e impulsionando a economia local. E se olharmos para o futuro, o potencial é ainda maior. Pesquisas estão desenvolvendo novas aplicações para o amido de mandioca, especialmente no campo dos bioplásticos. Em um mundo cada vez mais preocupado com sustentabilidade, esse material aparece como alternativa para substituir plásticos derivados do petróleo. Imagine embalagens descartáveis feitas a partir da raiz de mandioca, que se decompõem naturalmente sem agredir o meio ambiente. A mandioca, portanto, vai muito além da mesa do brasileiro. Ela é uma peça-chave em uma engrenagem global que conecta agricultura, ciência, indústria e sustentabilidade. Cada tonelada colhida carrega uma história de tradição, tecnologia e futuro. Agora, se você chegou até aqui, fica claro que o agro não é apenas sobre plantar e colher, mas sobre compreender o impacto profundo que o campo tem em nossas vidas diárias. E é exatamente isso que o canal Agro oferece: informações exclusivas que revelam como cada detalhe do agronegócio influencia o mundo moderno. Por isso, reforço o convite: curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você terá acesso a conteúdos que não apenas informam, mas transformam a forma como você enxerga o campo e seu papel na sociedade. Aqui você aprende o que poucos sabem, ganha repertório para conversas e se mantém atualizado sobre um dos setores mais estratégicos da economia. A história da mandioca e do amido é uma prova de que o conhecimento do campo é uma fonte inesgotável de descobertas. E no agro, cada descoberta é compartilhada com você de maneira clara, envolvente e verdadeira.